Você provavelmente está assistindo a isso porque lá no fundo sabe que algo está errado. O mundo te diz para trabalhar duro, conseguir um emprego estável e, eventualmente, quando você tiver 65 anos, poderá se aposentar e finalmente aproveitar a vida. Essa é a realidade para a maioria das pessoas, mas você é diferente. Então, se você quer se destacar, precisa jogar com um conjunto diferente de regras de todos os outros. Você precisa fazer as coisas de maneira diferente. Veja, a maioria das pessoas se candidata a um emprego com um currículo. Estudos estimam que leva entre 100 a 200 inscrições para realmente conseguir um emprego. Então, se você fizer o mesmo que todos os outros, literalmente não tem chance de se destacar. Mas quais outras opções você tem? Isso me leva a uma história sobre um cara chamado Amir. Depois de enviar inúmeros currículos sem sucesso, um dia ele vestiu um terno, fez uma placa de papelão e foi para uma rua movimentada em Londres com um objetivo em mente: conseguir um emprego. Ele literalmente se expôs. Em vez de esperar por uma oportunidade, ele saiu e pediu uma. Alguém que passava tirou uma foto de Amir e postou no LinkedIn, e isso viralizou. Em poucos dias, ele recebeu ofertas de várias empresas legítimas, conseguindo eventualmente um emprego de tempo integral, onde passou mais de 2 anos. A questão é que as pessoas criticaram ele, mas aqueles que não fizeram isso viram sua determinação, e foi isso que o fez se destacar. Amir não foi o único a conseguir um emprego fazendo as coisas de maneira diferente. Aqui está Anya, que postou online pedindo abertamente por um estágio em marketing. E adivinhe, funcionou, dando a ela a oportunidade de trabalhar para um aplicativo de namoro. Mas aqui está algo incrível, Anya não parou por aí. Uma vez, ela distribuiu tâmaras, a fruta, em público para promover o aplicativo de namoro, e isso levou a ela a conseguir um emprego de tempo integral em uma empresa de recompensas de cartão de crédito. Vê o padrão? Aqueles que fazem coisas que a maioria das pessoas tem medo se aproximam do que realmente querem. Há uma regra simples: quanto mais vezes você tenta, mais oportunidades você terá. Eu sei que pode ser desconfortável se expor, mas essa é a única maneira do mundo descobrir seu verdadeiro potencial. Então, aqui está o que você deve fazer. Confronte seus medos com urgência. Se você tem medo de falar em público, encontre todas as oportunidades para falar na frente dos outros. Odeia fazer contatos? Vá a um evento e converse com pelo menos 5 pessoas. Depois, faça isso de novo e vá para 10. Depois 20. Tudo até que seu medo desapareça. O ponto é que você precisa correr em direção ao desconforto, não fugir dele. Jensen Huang, o cara que construiu uma empresa de $1 trilhão chamada Nvidia, disse quando perguntado sobre resiliência: ele espera que o sofrimento aconteça a todos como um requisito necessário para o sucesso. Na busca pelo meu primeiro emprego, percebi que, como ainda estava na escola, não tinha experiência nem vantagem competitiva se eu fosse me candidatar da maneira tradicional. Então eu fiz a lista de startups que haviam recentemente levantado dinheiro, de investidores, e então entrei em contato um por um até que algo funcionasse. A primeira abordagem que tentei foi literalmente entrar em seus escritórios e esperar até que um dos proprietários saísse. Mas depois de fazer isso por cerca de 10 vezes, ouvi não. De mais maneiras do que eu pensava que existiam. Uma vez eles até chamaram a segurança para mim, outra vez eu esperei no frio por horas a fio. E para completar, tive pessoas bem-sucedidas rindo na minha cara, me chamando de desesperado quando pedi para trabalhar para eles. Foi horrível, mas era necessário. A coisa mais maravilhosa foi que cada vez que eu tentava novamente, eu ficava mais confiante. E depois de 1 mês tentando, eu realmente recebi várias ofertas, mesmo que eu só precisasse de uma. O ponto é que você continua tentando até dar certo. Às vezes, abraçar o desconfortável realmente te leva aonde você quer estar. Outra coisa que a maioria das pessoas faz é dizer: eu farei isso amanhã, quando tem coisas importantes para fazer agora. No início da minha carreira, aprendi que ser confiável é um superpoder. Quando comecei a trabalhar, percebi rapidamente que meus superiores ficavam frustrados quando as pessoas demoravam muito para concluir uma tarefa. Então, fiz da minha missão concluir as coisas agora e não mais tarde. Se algo precisava de ação, eu estava nele. Eu não esperava até amanhã. Não me importava se era super cedo pela manhã ou tarde no dia. E depois de um tempo, meus chefes começaram a notar. No começo, eram pequenas coisas como responder um e-mail rapidamente, terminar tarefas antes do prazo e até assumir trabalho extra quando os outros estavam sobrecarregados. E depois de um tempo, ganhei a confiança deles, tornando-me a pessoa a quem recorriam quando as coisas precisavam ser feitas, especialmente em momentos importantes. A questão é que as empresas lembrarão de quem podem chamar nos momentos mais desesperadores.
Isso se aplica a todos que você conhece. Não se trata de ser a pessoa mais inteligente na sala ou a mais talentosa, mas sim de ser aquele que aparece todos os dias, mesmo quando ninguém mais aparece. Veja, a maioria das pessoas para de trabalhar assim que o relógio marca 5 da tarde. Então, para se destacar, você poderia começar a trabalhar mais cedo, terminar mais tarde e estar disponível fora do horário de trabalho. Outro superpoder subestimado é ser extremamente organizado. Deixe-me contar sobre este cara com quem trabalhei em uma empresa anterior. Ele provavelmente era a pessoa mais ocupada que já conheci, mas de alguma forma. Ele sempre apresentava um alto padrão e realizava muitas coisas todos os dias. O cara era uma fera. Porque trabalhávamos na mesma empresa, eu podia ver a agenda dele para saber o que ele estava fazendo. E a agenda dele era insana. Ele planejava todo o dia em chamadas de 15 minutos e blocos de foco de 60 minutos, até mesmo reservando espaço para almoço e pequenas pausas. Fazendo isso, nenhuma hora era desperdiçada. Tudo era tão bem planejado. E aqui está a coisa, ele nunca parecia sobrecarregado. Era como se ele tivesse decifrado algum tipo de código de produtividade. Honestamente, isso me fez repensar minha própria abordagem ao trabalho. Agora eu vivo de acordo com o meu calendário para tudo. A maioria das pessoas se concentra em fazer apenas uma coisa todos os dias e depois relaxa. Mas o 1% não para por aí. Eles usam a organização extrema como uma arma para fazer mais. Um dos maiores equívocos sobre o sucesso é que você pode fazer tudo sozinho. Mas deixe-me dizer, sua rede é o seu patrimônio líquido. Conexões importam muito mais do que as pessoas pensam. Cerca de 80% de todos os empregos são preenchidos através de uma conexão de rede profissional. Em outras palavras, se você conhece alguém, é muito mais fácil abrir as portas. Tenho que ser honesto, até hoje nunca consegui um emprego através de um currículo, nenhuma vez. Na verdade, nem mesmo precisei me candidatar no sentido tradicional. Não é como se eu tivesse conexões familiares. Na verdade, nós éramos tão pobres enquanto eu crescia que, com apenas 9 anos, passava meus fins de semana tentando ganhar um dinheiro rápido em feiras de pulgas. Eu venho de uma família de classe trabalhadora, então não havia nenhum tio rico para me arranjar um emprego. Isso me forçou a descobrir as coisas por mim mesmo. Então trabalhei para construir relacionamentos com as pessoas e provar que eu era alguém que valia a pena conhecer. A chave era me tornar valioso para eles muito antes de qualquer oferta formal de emprego estar em jogo e, eventualmente, me encontrei na posição em que estava dizendo não para mais oportunidades do que sim. Em vez de procurar trabalho, ele estava vindo ao meu encontro. Lembre-se disso. O networking não é transacional. Não se trata de se conectar com um estranho no LinkedIn e esperar que algo saia disso. Você precisa genuinamente ajudar as pessoas. Então, quando você conhece alguém, pense quais são os problemas deles e posso facilitar a vida deles. Se a resposta for sim, seu único foco deve ser dar o máximo que puder sem esperar nada em troca. Se eles forem uma pessoa razoável que vê o seu valor, acredite em mim, eles entrarão em contato quando precisarem de você. E quando você aparece consistentemente para os outros, a notícia se espalha. As pessoas começam a procurar por você porque já sabem o que você traz para a mesa. Por que revisar centenas de candidaturas quando você resolve o problema deles? Seja a pessoa em que os outros pensam quando precisam de algo bem feito. Foi exatamente isso que eu fiz. Para construir ótimos relacionamentos, você precisa se colocar lá fora, estar pronto para ouvir não. Mas isso faz parte do processo. É difícil até deixar de ser. É realmente um jogo de números. Encontre pessoas que você queira conhecer pessoalmente online, envie mensagens criativas e interaja com elas através das redes sociais. Depois mantenha contato regular. Certifique-se de não incomodá-las a menos que esteja resolvendo um problema. Continue fazendo isso até que funcione. Você ficará surpreso com o quão eficaz isso realmente é. E isso nos leva a uma última coisa: entender o poder do dinheiro. Se você quer se destacar, deve passar a maior parte de seus anos mais jovens ganhando o máximo de dinheiro possível. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você pode fazer trabalhar para você. Trata-se de comprar ativos. O objetivo deve ser investir em coisas que lhe rendam dinheiro enquanto você dorme. As pessoas mais ricas que conheço mantêm a maior parte de sua riqueza em investimentos seguros de longo prazo, como imóveis e fundos de índice. Essa é a base. Mas eles também assumem riscos calculados com uma pequena parte do dinheiro, como 10% em avenidas de alto risco e alta recompensa, como startups ou criptomoedas, só para citar alguns.
Mas o que você vai descobrir é que os 10% arriscados de seu portfólio muitas vezes lhes rendem mais. Mas eles podem se dar ao luxo de jogar esse jogo por causa da base que os mantém seguros, não importa o que. A maioria das pessoas não tem uma almofada. Elas apostam tudo em algo arriscado antes de terem acumulado riqueza suficiente. E quando dá errado, perdem tudo. Economizar é apenas uma parte da equação. Investir é a jogada real, porque aqui está a verdade. O dinheiro é poderoso de mais de uma maneira. Ele lhe dá munição para ganhar mais dinheiro. Certo, mas mais importante, ele te dá o presente mais precioso de todos, o tempo. Quanto mais cedo você começar, mais rápido poderá se libertar de trabalhar apenas para viver, porque uma vez que seu dinheiro começa a trabalhar para você, você compra para si mesmo o tempo para fazer o que quiser, quando quiser. Imagine como a vida seria diferente se você corresse mais riscos, construísse as relações certas e deixasse seu dinheiro trabalhar para você. Isso, meus amigos, é como você se adianta.